tanto o profissional que está lidando com aquele dependente em nicotina, quanto o paciente, não se sintam diminuídos em caso de uma eventual falência da sua tentativa. Porque esse processo, de novo. Isso é fundamental. Não só é importante a gente falar isso, porque eu imagino que tem alguém que esteja vendo o programa agora que está querendo parar de fumar e não consegue de jeito nenhum. Então, tentar mais de uma vez. Exatamente. Não ter vergonha de dizer que tentou. As chances de sucesso são maiores na vida subsequente. Ele, na verdade, é difícil, quando você lida com uma hipertensão, por exemplo, o sujeito quer parar com a hipertensão, ele não quer mais ter pressão alta. E assim quase todas as doenças. O tabagismo é uma doença meio bizarra, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem largar o tabagismo, já tem racionalmente pelo menos algum conhecimento dos males, enfim, já perdeu algum amigo, algum parente, mas tem um outro lado dele que não quer largar. Então, o processo de quem está atendendo um indivíduo desse é tentar mostrar o lado positivo dele largar, mas valorizar isso muito, ao extremo, que ele largar é positivo. Teve uma paciente minha que parou de fumar porque ela percebeu que se tivesse uma doença qualquer muito incapacitante, ela ia ter que ficar dependente de uma irmã que ela não suportava. Quer dizer, cada paciente tem o seu mecanismo, desenvolve a sua motivação pessoal. E a gente tem que estar interagindo com essa pessoa. Quem é essa pessoa? Não existe um fumante igual ao outro. É igual a impressão digital. O que motiva uma pessoa... Não existe o perfil do fumante. Não existe. O que existe uma pessoa que decide parar de fumar agora e consegue, pode ser a mesma que há 6 meses atrás tentou com todas as medicações disponíveis e não conseguiu, entendeu? Porque aquela pessoa naquele momento estava diferente. Então não existe nenhum fumante igual ao outro e o próprio indivíduo hoje é diferente dele amanhã. Então, a tentativa é importante, né, Alexandre? Isso que você está falando, Frederico. Tem um dado da OMS que diz que as pessoas que param definitivamente de fumar, elas tentaram pelo menos 3 ou 4 vezes antes. Então, a tentativa faz parte do processo de parada. O próprio profissional de saúde tem que ter consciência que quando um paciente dele está tentando parar de fumar e não consegue, ele vai tentar novamente. Ele tem que estar pronto ali para ajudar. Eu ia ter uma experiência interessante. Houve uma determinada fase da minha vida que eu fiz palestras para indústrias sobre tabagismo. Então, uma determinada indústria de São Paulo queria acabar com os fumantes, que era uma empresa de tintas, e a tinta é um solvente que é altamente inflamável. Então, ela fixou uma data para os empregados fumantes. Nós fomos lá fazer palestras, o serviço social da indústria, junto com o serviço médico da indústria, inclusive oferecia medicamentos, oferecia todo o apoio, até a família dos fumantes, para que eles parassem de fumar. E a empresa fixou uma data. A partir daquela data, não poderia ter mais fumantes entre os seus empregados. Quem estivesse fumando seria demitido da empresa. E funcionou perfeitamente. A adesão foi 100%, porque o indivíduo, com medo de perder o emprego, simplesmente deixava de fumar. Mas eles deixavam de fumar na empresa ou em casa também? Ele deixava de fumar na empresa. Agora, deixando de fumar na empresa, supõe-se que em casa também ele não fumaria. Mas está comprovado, se você para de fumar no seu ambiente de trabalho, a chance de você abandonar o cigarro definitivamente, isso não há mais dúvida. Aumenta muito. Aumenta muito. Quer dizer, todo empresário ficava 8 horas na empresa sem poder fumar. E já está provado que o cigarro diminui a produtividade da pessoa. A pessoa que para para fumar, o argumento era esse. 15 dias no final de um ano. 15 dias no Quem para para fumar. Normalmente o vendedor. E além disso, o risco já não contratam mais pessoas. O risco de incêndio nessa empresa era enorme, como na Petrobras. Você mas é trabalha na importante só Petrobras, assim, a gente não pensar em sugerir, né, que as empresas adotem essa política, porque a gente sabe que é uma doença. Se a gente sabe que é uma doença, como é que a gente vai dizer? Você está proibido de fumar aqui dentro durante 8 horas no dia. E essa história do preconceito? A gente vai entrar no preconceito, né? Vocês acham que é uma forma de suicídio a longo prazo? Tem a ver com depressão? Doutor Eu já Cotói, participei de uma tá palestra que disseram isso. Você acha que é uma forma de suicídio? A pessoa que sabe do mal que o cigarro causa, continua a fumar, ela na verdade está... Eu acho que todos nós temos um certo comportamento autodestrutivo, né? Alguns de nós que resolvem fazer asa delta ou fazer surf, obviamente a gente sabe que aquilo ali tem riscos inerentes, né? Eu acho que
essas situações são reais, a gente se depara com isso com a prática diária, pacientes que querem terminar o fumo, a gente faz todas as medidas de auxílio possíveis e imaginários e o sujeito consegue um período de tempo relativamente curto, depois volta e frequentemente tem esses recidivas. O que acontece, eu acho, aqui, ao contrário de outros lugares, países talvez mais desenvolvidos, é que fora o INCA e algumas outras associações esporádicas, existe muito pouca sistemática de auxílio ao tabagista para cessar o fumo. O que ocorre? Quando o cara vai procurar um médico no consultório privado, o médico dá um apoio psicológico que é um apoio psicológico, chamamos de light, né? Leve. Ele não pode ser uma coisa muito intensa porque não é papel do médico fazer isso. Ele não tem o tempo e não tem nem a habilidade, muitas vezes, de fazer segmento. Então, o acompanhamento psicológico é uma coisa importante e faz parte do contexto do uso de medicação, de aconselhamento, etc. E, infelizmente, fora o INCA e umas outras sociedades, e talvez poucos consultórios psicológicos, psicólogos, eu não conheço uma coisa de maior âmbito que possa pegar essa massa de tabagistas que a gente tem, não só no Brasil, em outros lugares, e possa ajudá-los a abandonar o vício. Mas esse contato com as empresas seria fundamental, né? Isso é um trabalho até que o INCA desenvolvia na época com as empresas. Então, nós falávamos com escolas. A Secretaria de Saúde no Rio também fazia esse trabalho. Mas a filosofia do INCA é criar ambientes livres de cigarro, né? Que você tenha lugares que são para o fumante fumar e não você poder fumar em qualquer lugar, nem restringir a qualquer lugar. Não tem um edifício que é livre de cigarro. Essa história de isolar, deixar eles num lugar escuro, fedorento, no canto da empresa. Isso, inclusive, tem um ditado interessante, um fumódromo, né? Que são áreas que se criava para o indivíduo fumar e tal. Hoje, está mudando esse conceito? Esse conceito está mudando pelo seguinte: o fumódromo cada vez mais agradável. Como você tem uma piscina, porque o fumo, quando você fuma nessa sala, quem está naquele canto vai inspirar, então você tornar um tabagista passivo. Então ele compara, o autor comparou isso a uma piscina, que uma parte você pode urinar e outra parte você não pode urinar. Então você podia escolher onde ficar na piscina. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Não, mais ou menos. Eu trabalhei no hospital fora do Brasil, que no inverno a temperatura lá fora era menos 30, menos 40 graus centígrados, né? Então o que aconteceu? O fumódromo era na parte externa, não tinha jeito. Então você via os caras se penalizando ali na rua, com aquele frio polar, fumando. E todo mundo passava e via que pobres coitados, são os viciados que estão do lado de fora. E a gente sabe que isso acontece mesmo, esses fumódromos que você falou, né, caixa preta e tal, quando a gente implanta os programas, ou empresa, unidade de saúde, escola, e a gente fala da criação de fumódromos para evitar que as pessoas fumem em qualquer lugar. A ideia é essa. Né? As pessoas falam, então tem que ser um lugar bem fechado, sem circulação de ar e sem banquinho, né? Uma coisa meio... Não é por aí, né? É importante que o fumante passivo, ele tem um risco consideravelmente maior de doenças correlacionadas ao cigarro, né? Isso é importante que a gente não fale. é simplesmente porque justamente ele acaba inalando essas substâncias que são cancerígenas, que são vasopressoras, enfim, todas as substâncias ruins do cigarro ele inala. Mas por que ele tem maior propensão a doenças do que o fumante ativo? Não, ele não tem mais que o fumante ativo, ele tem mais que o não fumante. Mais que o não fumante, tá certo. Deixa eu voltar a uma questão que o Pantoja trouxe em relação à existência de grupos que ele diz que não conhece, né? Que façam esse tipo de trabalho. Eu acho que eu queria marcar isso que ele disse, porque isso é uma realidade. No Brasil, 25% dos médicos fumam. Então, por aí você tem uma noção, né, do tamanho do problema. Vocês conheciam? Uma outra questão. A sociedade como um todo, no Brasil, ainda não está suficientemente conscientizada para a questão tabagismo. Então a gente tem tantos problemas. Agora a gente está vivendo a época da dengue, que era uma coisa que a gente não pensava que fosse acontecer, e estamos aqui vivendo dengue, meu hospital está pensando em dengue. O tabagismo no Brasil ainda não representa, do ponto de vista de saúde pública, aquilo que já representa para algumas nações um pouco mais evoluídas do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista das doenças. Nos Estados Unidos estão morrendo 500 mil pessoas por ano por causa das doenças relacionadas com cigarro. Aqui no Brasil nós estamos... Esse número aumenta, diminui? Esse número aumenta. Esse número no início da década de 70 era de 250 mil, esse número já dobrou. Então, num país que tem 500... E a faixa etária das pessoas que morrem diminui ou não? Está cada vez sendo mais precoce. As mulheres que não morriam antes estão morrendo. Quando a gente pega 500 mil pessoas morrendo por ano... No Brasil parece que 80 mil pessoas morrem por isso ano. É a estatística oficial. 500 mil pessoas morrendo por ano. Há toda uma mobilização dentro daquele país para que esse problema tenha um fim. Então hoje realmente é frequente você ver praticamente em todas as boas
instituições, unidades de saúde, equipes que lidam com essa questão do cigarro. Eu acho que, Pantoja, que isso está acontecendo aqui. Nós já estamos começando. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma mesa redonda que está discutindo essa questão.